Como é possível revogar uma medida protetiva de urgência? Essa é uma pergunta que muita gente faz e não é fácil de responder, tá? Então fica aqui até o final que você vai entender. É o seguinte, muitas coisas acontecem, né, no dia a dia da advocacia criminal aqui e é muito comum que nesses casos de violência doméstica a gente busque revogar a medida protetiva, tá? Em muitos casos ela é injusta, tá? E o que que a gente faz? Como que a gente busca sair do ponto zero, né? Que é, poxa, não estão, tem uma medida protetiva e como tirar ela? Olha, vou falar um pouco de forma técnica, é importante vocês saberem, mas hoje em dia a gente tem diversas formas, tá? De buscar essa revogação. Tecnicamente, a gente tem um recurso que se chama de recurso em sentido estrito, que pode ser utilizado. A gente tem também o habeas corpus, que ele pode ser utilizado. Inclusive o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, tinha um entendimento que se tratasse do direito de ir e vir, por exemplo, do afastamento do lar, se caberia o habeas corpus por essa questão, né? Do direito de ir e vir, que a pessoa está afastada do lar. E se por acaso não tivesse nada a ver com o direito de ir e vir, se fosse por exemplo, uma suspensão de porte de arma ou de posse de arma, se combateria por meio de um mandado de segurança, tá? Mas, é claro, né, hoje a gente vê que pode ser usado tanto o recurso em sentido estrito quanto o habeas corpus, tá? E aqui, principalmente, né, na maioria dos casos, a medida protetiva ela vai sim tratar da liberdade da pessoa, né? Ou até mesmo, né, se a pessoa ela não cumprir a medida protetiva, ela pode não somente responder pelo crime de descumprimento, mas também pode ser presa preventivamente. Então, importante a gente se ligar nisso. E é claro, né, quando tem um afastamento de lar, que normalmente ou é afastamento de lar, ou que a pessoa fique em uma certa distância da pessoa, 300 metros, 200 metros, enfim, seja da forma que for, normalmente vai se ter sim uma privação, né, total do direito de ir e vir. Então, assim, caberia-se sim um habeas corpus e caberia-se sim um recurso em sentido estrito. Então, o que que a gente faz na prática, no dia a dia? A gente analisa o caso de cada cliente. E não somente isso. Muitas vezes vai ser possível conseguir a revogação com um simples pedido, tá? Vou falar mais tarde sobre isso, depois, daqui a pouco. Mas é importante vocês saberem o seguinte, que quando chega um caso, por exemplo, aqui no escritório, a gente analisa cada caso, porque cada caso é diferente, tá? E é necessário você saber que normalmente aqui eu estou falando da esfera criminal, mas a medida protetiva de urgência ela também pode ser deferida no âmbito civil, no âmbito ali de um processo de família, tá? Aí nesse caso vai ser um pouco diferente, porque o recurso, né, por exemplo, foi decretado ali a prisão, a medida protetiva de urgência, vai caber no caso o quê? Um agravo de instrumento, porque normalmente a gente chama essas decisões mais rápidas ali de decisões interlocutórias, né? Então, assim, quando você tem uma decisão antecipada, né, que foi julgada antes, ali vai caber um agravo de instrumento. Isso é comum, né? Tá no rol ali do agravo de instrumento. Então, seria esse o caminho, tá? Mas, até mesmo na área civil, é possível também fazer um pedido de revogação de prisão, ou no caso, revogação de medida protetiva de urgência. É importante a gente saber que às vezes a gente pode usar outras ferramentas. E quando que a gente usa esse pedido de revogação? Porque qual a diferença do recurso do pedido de revogação? É simples. Uma coisa que acontece é a própria simplicidade, porque eu vou fazer um pedido, claro, bem feito e tudo, mas eu já vou falar diretamente com o próprio juiz que decretou. Então, o juiz que decretou, ele também pode revogar. Diferente do tribunal, que vai para outra pessoa, então tem um trâmite maior, tem um tempo demorado maior, ou seja, até chegar naquela pessoa e, claro, a gente quer que ele se julgue com urgência, então tem que ter a preocupação e o advogado tem que conseguir deixar também claro que tem ali um pedido de urgência, senão vai demorar mais ainda. Então,
o desembargador que chegar ali, ele vai falar que sim ou que não. Ele falando que não, vai ter que ir para a turma julgar, ou seja, várias pessoas, vários desembargadores julgando. E até chegar esse momento de julgamento vai demorar muito. E às vezes, né, você falando ali com o juiz, você consegue essa revogação, né, fazendo o pedido e conversando com o juiz. E se por acaso ele não conceder, você ainda vai poder fazer um recurso, não tem problema nenhum. Então é muito importante, tá? Ver a estratégia. Então, quando chega aqui no caso do escritório, a gente vê. Então, tem casos aqui que a gente conseguiu a revogação por meio de pedido, né? A gente viu que tinha fatos novos, ou no caso, não era nem fatos novos, a gente apresentou os fatos contra provas. Então, é muito importante saber que, normalmente, se consegue uma revogação de forma mais fácil quando a gente tem uma contra-prova, que é o quê? A mulher falou algo, às vezes com provas, sem provas, e a gente vai lá e apresenta e mostra, né? Demonstra, fala e coloca as provas dizendo que não, é o contrário. Agora, quando a gente tem um processo que a gente não tem essas contra-provas tão ali claras, aí a gente tem que ir para uma estratégia que às vezes ela é mais processual, né? Ou seja, vamos ver se foi tudo correto e se tem alguma brecha, do que simplesmente pegar uma prova, né? Simplesmente, que eu falo assim, né? Do que ter uma coisa mais que dá para ver que o homem tem razão naquele caso, por exemplo, né? E não a mulher, ou que, poxa, não chegou a esse extremo. Enfim, tem diversas formas. Então é importante que a gente saiba, né, que tem uma diferença muito grande e que a estratégia a ser tomada vai depender do caso. Porque assim, os tribunais, eles aceitam tanto habeas corpus quanto recurso em sentido estrito. Então a gente vai ter uma jurisprudência, né, decisões dos tribunais para ambos os lados. Então a gente tem que ver o que? Depende muito da região. Então tem Brasília, São Paulo, Minas Gerais, o tribunal específico. Então normalmente a gente vê o entendimento e vê como que aquele tribunal está agindo, né? E como as turmas deles, ou seja, turma criminal ou câmara criminal, dependendo do estado, né? A gente vai ver como eles estão agindo, qual o posicionamento deles, e assim a gente consegue ter uma assertividade maior e uma chance de êxito maior. Então a gente sempre busca o quê? Não tem por isso que eu falei, não é uma resposta simples, ela é complexa, porque vai depender de caso a caso e inclusive da região que aconteceu aquilo. Se tem prova, se não tem, mas é possível, se conseguir uma revogação, é possível sim, tá? Algumas vezes de forma mais rápida, de algumas vezes de uma forma mais demorada, sendo com contraprovas, sendo de forma processual, é possível sim se buscar. Agora, só não consegue revogar quem não vai atrás. Então, tem muitos casos, a pessoa ela tem o direito de que seja revogada e não vai atrás. Porque a Lei Maria da Penha ela fala o seguinte: você pode tanto revogar a medida protetiva de urgência, quanto amenizar. Amenizar é o quê? Poxa, ela não precisaria do distanciamento por metros, não precisaria, ou então teria um alargamento, ou no caso, diminuir, né, no caso, porque às vezes a pessoa mora perto ou vai num lugar que é perto, então se você não pode chegar até 500 metros da pessoa, e às vezes eles sabem que tem um local ali que vai passar disso, né? Então, no caso, precisa-se sim de um distanciamento menor, né? Então, é caso a caso, então pode acontecer isso, é só se pedir, e se tiver um fato novo, ou não é novo, mas que venha até o processo essa informação. Então, é muito importante aí que o advogado esteja atento, tá? Aí muita gente pergunta, poxa, eu consigo fazer isso? E se a pessoa se arrepender e quiser tirar a medida protetiva? Gente, é muito complicado. Só para vocês terem uma noção, em regra, não teria um recurso específico para a medida protetiva foi decretada pelo juiz, tá? Então, tanto o recurso em sentido estrito quanto o habeas corpus, eles são realizados, né? A gente faz, mas ele não é específico, ou seja, a lei em si ela não traz, tá? E dentro da parte criminal aí é uma das poucas medidas que são cautelares, assim, vamos assim dizer, rápidas, que você já consegue de imediato ali de forma liminar, né? Justamente porque tem um risco da mulher sofrer, né,
alguma consequência, então a lei pensa nisso. Então vocês têm que pensar que a lei, ela não quer saber se o seu caso você é inocente ou não é, ou se você vai fazer algo terrível ou não. A lei, ela é feita para a proteção da mulher em geral. Então você tem que ficar ligado com isso, e a gente trabalha de acordo com essa informação. Então, em muitos casos, o que a gente faz? A gente analisa muito bem, né? E explica isso. Olha, não, a gente não pode tratar a lei. A lei, ela não foi feita para o João, para a Maria. Ela foi feita de forma geral. Então, na dúvida, vamos deixar aquele homem ali com essa medida, né? Vai que ele faz algo pior. E se descumprir, prende logo. Às vezes a pessoa não tinha informação ou, enfim, entrou, por exemplo, enviou uma mensagem de texto e não sabia que podia enviar, tá? Isso acontece bastante e é um descumprimento. Muitas vezes na decisão tem isso. Então é muito importante que o homem saiba todos esses detalhes, tá? E vai que a pessoa tem que se comunicar porque eles têm um filho comum. E o único meio seguro seria por meio de mensagens. Então, é um exemplo claro aí de que a decisão ela pode ser mudada, ou seja, aí teria um benefício, né? Que é, poxa, não pode se encontrar, não pode frequentar o mesmo lugar, não pode entrar no lar, não pode chegar nem perto, mas por mensagem pode, para combinar de pegar a criança e tudo. Então, assim, tem toda uma questão que, mesmo se não for feito, ou às vezes nem o interesse, ou se não conseguir uma revogação de imediato, é necessário conseguir pelo menos adequar, que nem eu falei, às vezes precisa enviar uma mensagem para a mãe e que isso não seja entendido como um descumprimento. Mas enquanto não for mudada a decisão, tá? É recomendado que cumprir exatamente o que está ali, tá? Porque o juiz ele pode ver tudo isso e entender o seu caso, mas ele pode ver e falar, poxa, tinha escrito isso aqui na decisão, ele desrespeitou a minha decisão. Então ele pode sim te prender preventivamente. Então fica bastante ligado e espero que tenha entendido, né? Qual é a regra aqui? Como que a gente consegue, né? Nem regra, não ter um recurso cabível exato, né? Mas é possível sim fazer um recurso em sentido estrito, que a gente chama, ou um habeas corpus. Em linhas gerais seria isso, tá? Então é normalmente isso que a gente busca e, claro, a preocupação maior é quando tem esses dois pontos. E também, né, se for uma medida protetiva em âmbito civil, ali no processo de família, vai ser cabível o quê? Um agravo de instrumento. Eu estou falando aqui mais ou menos uma receita de bolo, vamos assim dizer, porque eu estou falando que pode, que não pode, mas, como eu falei, no caso a caso é importante a gente ver, até porque eu estou falando de recursos cabíveis, ou o habeas corpus não é recurso, mas, de certa forma, se entende como recurso no sentido de que tem uma decisão e vou fazer algo contra ela. Então, falando nesse sentido. Mas, às vezes, com um pedido, né, de revogação de medida protetiva, é possível conseguir. Claro que essa revogação ela não vai ser uma revogação simples. Que eu falo assim, que às vezes parece que é simples, não. Às vezes é como se fosse um recurso mesmo, só que o nome ou o local que vai ser protocolado vai ser exatamente para o mesmo juiz como se fosse uma petição normal, tá? Mas é claro, ela tem que ser bem fundamentada, bem feita, tá? E muitas vezes essa revogação vai ser até mais bem feita do que um recurso, tá? Ou mais elaborado, vai depender do caso, tá? Mas é muito comum porque o pedido ele vai ser analisado de um dia para o outro, muitas vezes, ou um pouco mais, e o prazo para um recurso ele ainda está correndo ali, né? Claro, se você tem uma decisão, você já teve acesso a ela, você não... Se começou a correr o prazo ou não, você já pode fazer o pedido. Então, normalmente a gente não espera o prazo, né? E se por acaso a gente vê que, poxa, fizemos o pedido, não foi analisado, vamos entrar com habeas corpus, por exemplo. Então, às vezes pode acontecer, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque, poxa, meu cliente está sendo injustiçado, então eu vou fazer o máximo de forma estratégica, que nem eu tô falando, que nem eu falei. Não que eu faça isso de uma vez, mas pode ser que aconteça de quê? Fazer um pedido e depois fazer um recurso, né? Pode ser feito um recurso e um habeas corpus ao mesmo tempo? Normalmente não é feito, mas, enfim, o que eu quero dizer, cada advogado vai ter sua estratégia
e naquele momento específico, naquele caso específico. Às vezes, o que não é convencional pode ser a solução. Então, o advogado não pode ter medo de arriscar. A gente já fez aqui estratégias de formas diferentes e que deu resultado, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida pode colocar aqui no comentário. Embaixo aí tem o site do escritório e tudo, se precisar entrar em contato direto. É isso. Até a próxima.